Então, às vezes as pessoas querem fazer o teste genético porque estão com uma pergunta no momento específico da vida. Por exemplo, um indivíduo vai casar e aí ele se preocupa porque ele tem um histórico na família, por exemplo, de que o pai tinha uma doença degenerativa, como Coreia de Huntington. Ele pode procurar o aconselhamento genético e aí ver se existem testes adequados para responder à questão dele. Ou se não, essas dúvidas surgem no dia a dia. Uma criança que está indo ao pediatra e tem um desenvolvimento que o pediatra suspeita está fora do esperado. Então, o médico que está acompanhando a criança ou que tem essa dúvida pode fazer o pedido. Num serviço de aconselhamento genético, também vai ter uma estrutura na qual os testes vão ser requisitados conforme necessário. Quando você tem o seu pedido de exame, frequentemente você já tem uma indicação de onde ir. Se você não tem, você tem que descobrir aonde esse teste é feito. Então, você pode ir para a rede pública, onde alguns testes são oferecidos, como, por exemplo, o teste de cariótipo, ou você pode procurar laboratórios privados que façam esses testes. Algumas universidades, como por exemplo o Centro de Estudos do Genoma Humano, aqui oferece vários desses testes por um preço mais próximo ao preço de custo que a rede privada. O material genético usado pode ser muito variado, porque em todo o nosso corpo nós temos DNA. Então, na verdade, os testes genéticos são muito baseados em conveniência. Se a gente tira célula de sangue, tem a vantagem de que tem bastante material, tem bastante DNA. Podemos usar material de saliva e temos que considerar também qual é o material que a gente quer estudar. Quer dizer, se for o material do feto, a gente precisa de DNA do feto, que pode ser conseguido ou num exame tipo líquido amniótico, que você tira um pouco de líquido da barriga durante a gravidez, ou DNA circulante no sangue da mãe. Você pode também estar interessado em estudar a genética de um tumor, por exemplo, que pode te ajudar a ter respostas de qual é o medicamento mais eficiente para tratar aquele tumor. Desse material, a gente vai extrair o material genético, o DNA dele, e sequenciar, ou seja, ver a sequência de bases que tem nele, ver o que está escrito nesse DNA para ter informação dele. É um processo que demora vários dias e depois disso tem toda uma análise de bioinformática no computador para tentar entender o que aquele material está dizendo para a gente, até a gente produzir um resultado que vai ser colocado no laudo que é entregue para o médico, para o paciente. Com esse laudo em mãos, você vai possivelmente ter uma resposta para a sua pergunta. Ou seja, você vai conseguir ou o diagnóstico que você estava procurando, ou uma resposta sobre predisposição a uma doença que você estava procurando. A gente tem que saber que nem todos os testes vão responder a todas as perguntas. E algumas vezes a gente vai receber uma resposta que nós não sabemos a causa dessa doença. Isso quer dizer que nunca vamos saber? Não, isso quer dizer que nós vamos continuar procurando e que talvez daqui a 1 ano, 2 anos, estudando outros casos semelhantes, a gente consiga ter uma resposta para essa pergunta. Então, o teste positivo, de uma certa maneira, é mais fácil de entender, porque ele vai concluir a hipótese de diagnóstico. No caso do teste negativo, por que também é importante passar pelo aconselhamento genético? Porque um teste negativo, a interpretação da maioria das pessoas é que o problema do seu filho, por exemplo, que é o que está sendo analisado, é que ele não tem nada genético. Mas um teste negativo não necessariamente diz isso. Na maioria dos casos, ele vai dizer que a gente não entende ainda qual é o mecanismo genético responsável pelaquela doença. Por exemplo, pode ter uma forma grave de epilepsia que começou já no período neonatal. Fez o teste genético, não encontrou nenhuma variante genética para explicar a epilepsia. Então, eu vou descartar que é genético? Não. Eu vou
manter a hipótese que pode ser genético, sim, mas ainda eu não conheço o mecanismo genético para eu poder achar o problema quando eu faço o teste genético. Então, é um problema de conhecimento e não limitação do teste.